Irmãos, vamos estar dando continuidade aos nossos estudos na quarta-feira. E hoje, não diferente dos outros dias, temos um assunto muito importante a tratar. E esse assunto tem como tema a bendita esperança, a marca do cristão. Você tem essa marca? Aleluia, Jesus. A nossa esperança está no Senhor, né? Que fez os céus e a terra. Irmãos, nós cantamos que o rio de Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. Nós reagimos ao poder de Deus. Nós podemos ter o poder de Deus, não para nos gloriar ou vangloriar de algo, mas para usar em prol da obra do Senhor. E Ele nos dá o poder dEle, para que a gente possa fazer a obra dEle aqui na terra. Amém? Não é para ficarmos ricos, ou esbanjar, ou ter, como muitos pensam, até como o nosso irmão citou aqui, nosso irmão Jessé citou, a gente não traz muito para receber muito, não é uma troca, né? A gente vem aqui agradecer, a gente vem retribuir e a gente vem cumprir com o propósito do Senhor, que é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Assim também como quando nós louvamos, quando nós cantamos, nós estamos aqui louvando, nós estamos aqui cumprindo com o ID do Senhor, que é estar na presença dEle e o adorando em espírito e em verdade. Eu gostaria de começar lendo em Tito, no seu capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a esperança cristã, ela é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Mas dissabores, sim, dissabores, aquelas coisas que acontecem que a gente não esperava que acontecesse, ou nem imaginamos que pudesse acontecer conosco, porque estamos na casa de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, e nós achamos que sempre estamos certos. Mas é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra do Senhor que nos conduz a verificar em nós o que nós fazemos, se estamos fazendo certo ou não. E a nós cabe ter a certeza que podemos sempre melhorar. E nós esperamos em Deus e não em nós força para isso, porque se depender de nós mesmos, a palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas das vezes, a carne se torna forte em meio às coisas que acontecem. Por que forte? Porque ela domina as pessoas. As pessoas se deixam dominar. A gente vem fazendo um estudo aqui e reconhecendo que, entendendo, compreendendo que nós precisamos ter armas, nós precisamos ter defesas para as coisas do mundo. E quando nós fazemos, segundo a palavra de Deus nos ensina, nós nos tornamos fortes. Nós adquirimos esse poder ao qual mencionei, que é o poder que vem de Deus, para nos revestirmos do poder dele, para suportar as dificuldades e esses dissabores que vivemos durante a nossa vida. Irmãos, e como eu disse, a esperança cristã, ela é a âncora. Como nós sabemos, todo navio, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem âncora. E essa âncora ela serve para quando o navio chegar no porto, ele ficar parado onde a água se movimenta, ele fica parado ali, ele não sair do lugar. Ele vai ficar ancorado, parado. É um objeto de ferro muito pesado que desce até o subsolo, até o fundo do mar, do rio, seja de onde for, para que ali se atraque o navio. Ele vai ficar preso ali por aquela âncora. E essa âncora, ela é a esperança aqui a qual nós falamos. E ela mantém a nossa alma firme diante dessas dificuldades. Dificuldades existem. Talvez alguém diga, não, eu não tenho dificuldade. Ok, se você vier a ter, é bom que sejamos conhecedores da palavra de Deus e saibamos que nós precisamos ter esperança. Esperança em quê? Esperança em quem? Vamos estar vendo sobre isso
E veja o seguinte, então, na nossa jornada de fé, nós precisamos ter uma âncora firme e forte. Nós precisamos ter a esperança ativa em nós. Essa esperança, ela é a âncora da nossa alma, ela nos traz a firmeza, a solidez em tempos de grandes incertezas. Como assim, tempos de grande incerteza? Eu estou ganhando muito dinheiro, eu tenho um bom trabalho, eu venho à igreja agradecer, eu sou dizimista, eu oferto na casa de Deus, eu contribuo em missões, eu faço, ajudo minha família no Brasil, ajudo pessoas, dou para pessoas. Mas às vezes passamos por momentos difíceis, não só no ambiente financeiro, porque é muito fácil imaginar prosperidade como algo que vem do financeiro. Então eu sou próspero porque eu tenho bens, eu tenho dinheiro. Mas a sua casa está destruída, o seu lar está destruído. Ele olha, ele tem esperança nos negócios, no business, mas a casa está destruída. Certa vez, estudando sobre investimento, eu percebi uma pessoa dizer que, eu ouvi uma pessoa dizer que ela treinava pessoas aqui nos Estados Unidos e essas pessoas se tornavam grandes empresários, construíam grandes fortunas. Mas essas pessoas que lá atrás tinham famílias sólidas, ao consolidar o seu negócio, ao consolidar o seu business, ou seus business, com grandes fortunas, a família se perdia pelo caminho. Então, a esperança passava a ser no dinheiro e a pessoa esquecia a família. Irmãos, nós não podemos deixar algo para trás. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos fala que nós podemos ter aquilo a qual nós pedimos ao Senhor, e aquilo que glorifica o nome de Deus. Então, não adianta eu me imaginar, me colocando numa situação de buscar trabalho, riquezas, e deixar minha família para trás. Não estou nem considerando Deus, que Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se você quiser buscar o financeiro ou o que for, não adianta você ir sozinho. Se você quer alguma coisa, ser bem-sucedido na vida, ou fazer algo que seja expressivo e tenha solidez, seja algo como essa âncora que eu cito aqui, você precisa de Deus. Só que antes disso, você precisa da família. Sozinho a gente não vai a lugar algum. Quando estamos firmes com Deus, Deus nos abençoa em casa, nós temos uma família forte, nós temos filhos fortes, nós construímos um lar forte. E um lar forte é onde faz a diferença para o cristão. Porque quem tem um lar forte, ele está na igreja, ele traz a sua família para a igreja, ele busca a Deus de uma maneira diferente daquele que só olha para o sucesso, para a parte financeira. Porque ele sabe que é um conjunto de coisas. E me chamou muita atenção quando essa pessoa disse que ela mudou a estratégia, porque essa pessoa também lá atrás, ela não era bem sucedida, como é hoje. E ela disse que percebeu que ela estava ajudando pessoas a se tornarem milionários, mas essas pessoas estavam destruindo os seus lares. Então ela buscou uma maneira de quê? E essa pessoa traz algo como uma visão que Deus o deu para que ele pudesse trazer prosperidade às pessoas, mas primeiro trazer Deus e a família. Então aí, sim, é uma história, é uma estrada de sucesso que ele trilhou, e tanto essa pessoa quanto aqueles ao qual ele diz ensinar, treinar e dar cursos e tal, essa pessoa se tornou bem-sucedida, assim quanto aqueles que ele o treina. Irmãos, e não diferente, então eu me coloco aqui a estudar a palavra de Deus e a falar para vocês que a nossa esperança ela está no Senhor, ela vem do Senhor. Pelas nossas forças, pelo nosso braço, a gente não consegue ir a lugar algum. E, irmãos, a esperança cristã ela também é o antídoto. Além dela ser a âncora, ela é o antídoto do céu para motivar e preservar e perseverar na fé em Cristo em meio às aflições do tempo presente. Do tempo presente? Sim, porque às vezes passamos por dificuldades, aí vem algo melhor, a gente esquece daquela dificuldade. E é muito curioso porque
Geralmente, quando as pessoas passam por dificuldade, foi Deus que tirou ela da dificuldade, não foi ela pelos seus braços. E quando essa pessoa se encontra em uma situação um pouco melhor, ela esquece. Dizem que o brasileiro esquece muito rápido em todas as áreas, né? Seja política, seja coisas que aconteceram. Mas acredito que isso seja do ser humano. E a gente tem, porque se a gente observar o Antigo Testamento, a gente vai ver como os hebreus, como os judeus esqueceram o quanto Deus foi generoso, o quanto Deus livrou os nossos antepassados de tantas coisas em que nós nem imaginamos. Irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente precisa entender que as coisas que aconteceram lá atrás, elas não foram inventadas e colocadas aqui, não. As pessoas viveram aquilo, e está aqui até hoje nesse livro que ninguém toca nele, por mais que tentaram modificar ou falar que ele tem algum tipo de vício, nós sabemos que não. Porque quando nós o lemos, nossa vida é transformada. Quando nós o lemos, nós sentimos a presença de Deus. Quando nós o lemos, nós oramos e nós falamos com Deus, nós vimos o quão grande, o quão verdadeiro é aquilo que está descrito na palavra de Deus. Irmãos, no livro de Romanos, no seu capítulo 8, e nos versos de 18 a 25, a palavra de Deus diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E é com paciência, e é uma coisa que nós como cristãos nós precisamos ter, paciência. Porque muitas das vezes estamos orando, pedindo algo para Deus, que Ele não deu porque Ele não quis dar. Ele não nos deu porque nós não iríamos saber usar ou o que fazer depois que aquilo que pedimos acontecesse. Irmãos, tem muitas coisas que imaginamos que deveríamos ter ou poderíamos ter. Apesar que muitas pessoas dizem, não, eu deveria ter porque aquele irmão tem. E não é assim que funciona. Geralmente, quando alguém quer algo porque outra pessoa tem, isso tem outro nome, é inveja, ou coisas, adjetivos existem para tais coisas que não é o nosso foco aqui, mas nós não estamos cumprindo o propósito de Deus quando queremos algo que é para satisfazer apenas o nosso ego ou a nossa vontade. E o pior de tudo, quando temos, não somos felizes com aquilo. Irmãos, o verso 18 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, aqui revela o contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Como assim? Eu não estou sofrendo agora. Irmãos, se você imaginar que você não está sofrendo agora, quando nós falamos glória futura, nem se compara ao que talvez você considera tão bom agora. Mas imaginemos que muitas pessoas estão passando por sofrimento, estão passando por enfermidade, estão passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade com a família, com o filho, com os pais. Irmãos, se comparar o sofrimento que vivemos, se a gente ficar comparando
o sofrimento do dia a dia, a vida vai perder um pouco do seu brilho. Graças a Deus, nós não temos aqui ninguém que está passando por sofrimentos tão longos, mas você com certeza conhece alguém cuja vida é um calvário de sofrimento, alguém que passa dificuldade com filhos, dificuldade com casamento, anos e anos, problemas com filho, com sogro ou com sogra, com os próprios pais. Mas Paulo aqui ele está abrindo para nós uma clareira de conforto quando ele escreve. Uma clareira dizendo o seguinte, e trazendo a nós um conforto. O sofrimento que você vê agora, o sofrimento do tempo presente, ele não pode ser comparado com as glórias que há por vir, a serem reveladas a nós. Irmãos, o que está por vir é muito maior do que pensamos ou imaginamos. A nossa salvação, a redenção. Irmãos, as coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo, podemos considerar de uma maneira natural, mas vamos ver mais para frente que desde a época de Paulo ele já escrevia que as coisas não estavam acontecendo dessa maneira tão natural, quanto alguns por aí até criaram algumas teorias, como por exemplo a teoria de Darwin do evolucionismo. Irmãos, ao invés de focarmos, de colocarmos atenção na dor de agora, nós precisamos concentrar a nossa atenção nas consolações que estão por vir, nas glórias que estão por vir, nas recompensas divinas que estão reservadas para você e para mim. Vocês confiam nessa palavra? Vocês esperam? Vocês têm a esperança nessa palavra? Amém? É muito maior, irmãos. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz. Veja o versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você tem ideia de que a natureza está gemendo? Se contorcendo? Nós devemos lembrar que desde a queda do homem, quando pecou, quando o pecado chegou ao mundo, quando o pecado encontrou com o homem, nós precisamos lembrar que a terra passou a produzir abrolhos, espinhos, o trabalho que era suave passa a ser com o suor do rosto. E Paulo mostra alguns pontos. Veja o cativeiro da criação, veja o versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a natureza, a criação, ela não tomou a decisão de entrar pelo caminho da vaidade. Ela foi sujeita a isso. Ela foi colocada nessa situação. E ela não se colocou. Ela foi colocada nessa situação, mas não foi ela que se colocou nessa situação. Veja o versículo 21. Note que a criação vive prisioneira, vive no cativeiro da corrupção. Assim diz o versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Darwin, muitos anos depois que Paulo escreve essa carta, ele fala da teoria da evolução. Mas Paulo está na contramão de Darwin. Paulo diz que o mundo está se corrompendo. Então note que desde lá de trás, Paulo já coloca que o mundo já estava se corrompendo, se degradando, adoecendo, dando marcha ré. O mundo está em um cativeiro de corrupção e degradação, assim como lemos. E podemos entender que isso é uma verdade. E no versículo 19, diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, ela está na ponta dos pés, esperando a volta de Cristo, que sabemos que pode ser a qualquer momento. Quando os filhos de Deus forem revelados, quando os filhos de Deus forem revelados na segunda vinda de Cristo, então a natureza também será redimida. E haverá um novo céu e uma nova terra. Você crê? Amém? A natureza, irmãos, ela também aguarda. Vejamos o versículo 21.
como ela aguarda isso? Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, o gemido da natureza que precisamos entender. Esse gemido, ele é o desespero ou ele é a esperança? É a esperança, não é? A natureza não está desesperada, porque ela aguarda Deus, é criação de Deus. Nós, como cristãos, também estamos com o mesmo olhar. Essa ideia que Paulo está trazendo, a natureza está gemendo, é no sentido de que ela está com medo da destruição, não, ela está gemendo na expectativa da redenção, da purificação, da glorificação, dela ser tirada desse cativeiro. A natureza está aguardando para ser restaurada. Então, com a volta de Cristo, haverá a restauração da natureza e um novo céu e uma nova terra. E agora, no versículo 23, Paulo faz uma transição dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja. Veja o versículo 23. E não só ela, a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então observemos que os gemidos da igreja também não são de desespero, mas são gemidos de esperança. Gememos porque já recebemos as primícias do Espírito. Porque o que é isso? Deus já nos deu uma espécie de prova de como vai ser o céu. Já temos noção de como vai ser o céu. Nós oramos para que o céu venha até nós, para que as coisas do céu venham até nós. Nós os conhecemos, nós sabemos, o Espírito Santo habita em nós. Irmãos, como é importante termos a certeza que nós não pertencemos a esse mundo. Nós precisamos ter a vontade no nosso coração, ter a esperança, ter a certeza, ter a fé de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não pertencemos ao mundo. Podemos ter coisas aqui e estar aqui, mas não pertencemos ao mundo. Por isso que quando querem levar coisas como bens materiais, não condiz com a realidade do céu, não condiz com a palavra de Deus, porque nós não pertencemos aqui, não adianta nós nos apegarmos a coisas que são daqui. Irmãos, eu lembro quando jovem, 18, 19 anos, eu comprei uma moto, era uma moto um pouquinho maior, uma moto média, vamos dizer assim, e eu cuidava dessa moto de uma maneira que só depois que ela me deixou 37 dias dentro de um hospital e UTI, e eu vi muitas pessoas chegarem em mim e dizer assim, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Foram vários. Irmãos, eu passei por um quadro em que só 2 a cada 10 pessoas sobrevivem. E eu estava dentro dessa estatística de 2, um quadro chamado embolia pulmonar gordurosa. E, irmãos, hoje eu olho e observo que eu cuido das coisas, mas daquela maneira a qual o meu coração estava ligado àquilo, a vontade que eu tinha de cuidar daquilo, eu tinha aquilo talvez como um objeto em que eu colocava a minha vida naquilo, tinha que ser guardado, tinha que ser protegido. Irmãos, as coisas deste mundo são para a gente usar, é para a gente usar aqui. Devemos cuidar sim das nossas coisas, sim, até para dar exemplo para os nossos filhos, para valorizar. Mas o grande valor que a gente precisa ter é do Espírito Santo, é de Deus, é de Cristo, é daquilo que o Senhor fez, daquilo que Cristo fez por nós, do sacrifício que Ele fez para eu e você ter acesso ao Pai, ter direito à salvação,
poder viver a nossa eternidade com Deus e ter a esperança que se nós estivermos firmes com Deus, vivermos literalmente atracados com Ele, ancorados nele, nós vamos vencer as dificuldades desse mundo. Nós não vamos nos apegar a este mundo. Nós não vamos querer levar as coisas do mundo. Imaginamos que a gente vai ser salvo para o céu. Mas é trazer as coisas do céu, as coisas que estão no ambiente espiritual, as coisas que Deus criou para nós, as coisas que realmente têm valor. E a esperança, meus irmãos, é aquilo que deve estar marcado em nós, registrado em nós. A nossa fé, isso sim tem valor, isso sim devemos dar valor e valorizar. Amém? Irmãos, então observemos que observemos que os gemidos da igreja também não são gemidos de desespero, mas de esperança. Porque já recebemos das primícias do Espírito. Deus já nos deu, como eu disse, esse sabor. Nós temos e precisamos estar com Ele, cultivar essa vontade todos os dias das nossas vidas. Porque nós já temos noção de como vai ser lá no céu. Então, que o Espírito Santo em nós, com o Espírito Santo em nós, tendo Ele dentro de nós, temos a esperança e aguardamos na ponta dos nossos pés a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, a ressurreição. Porque em esperança somos salvos, assim como diz o versículo 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Como eu ter esperança em algo material? A minha esperança é no Senhor. A minha esperança é a prática da minha fé. Ah, mas eu não posso ver, como que se alguém lá fora pergunta para você assim, mas você tem esperança? Alguém que não conhece a Deus vira para você e pergunta, mas você tem esperança em alguém que você não vê, você crê, você tem fé? Eu não vejo, mas eu sinto. Meus irmãos, eu passei momentos dessa moto eu sofri um acidente, em que as possibilidades eram bem pequenas de eu estar vivo. Mas em nenhum momento eu desisti, assim como o pastor trouxe aqui para nós, né, várias vezes, que ele não desistiu, ele confiou em Deus. Irmãos, a nossa esperança está no Senhor. Por mais que você esteja imaginando que alguma dificuldade, algum problema, algo que você precisa resolver você não está conseguindo resolver, está demorando. Mencionamos no começo, a gente precisa ter paciência. Quando temos paciência, nós dizemos ao Senhor, nós estamos confiando em Ti, nós entregamos a Ti. Não vai ser a nossa força, não vai ser o tanto que eu estudei, não vai ser o tanto que eu fiz para que as coisas acontecessem, que vão fazer com que aconteça. Mas quando nós temos perseverança, nós temos esperança, nós confiamos em Deus, a gente pratica a nossa fé, a gente age no contexto do mundo espiritual e a gente vive de uma maneira que a gente confia no Senhor e não em nós mesmos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Eu espero a volta de Cristo. A palavra de Deus nos ensina, Ele esteve aqui, Ele nos ensinou, Ele nos pediu para estar fazendo a obra dEle, Ele nos pediu para cada um de nós sermos evangelistas, assim como o irmão mencionou aqui. A gente tem pessoas dentro da nossa família que precisa de salvação, e a gente precisa de falar de Deus para essas pessoas, por mais que elas não gostam, mas a gente precisa continuar falando, a gente precisa continuar evangelizando onde quer que a gente esteja. A gente precisa estar buscando cumprir o ID do Senhor, fazer a nossa parte. Porque se formos acomodados, vamos agir como alguém que não tem esperança nenhuma. A minha esperança está no Senhor, ela vem do Senhor. Então, quando eu me sentir fraco, eu oro, eu peço a Deus forças para fazer a obra. Eu leio a palavra, eu busco a Deus, vendo
vendo, eu posso assistir, irmãos, quando a gente começa a ler, é como se estivesse passando um filme na nossa mente. Deus nos deu essa capacidade de, por exemplo, imaginarmos lendo, por exemplo, que o Mar Vermelho se abriu para o povo passar. Vocês já imaginaram chegar frente ao mar, o mar está fechado e o exército de Faraó está vindo atrás? Um povo que ficou 400 anos ali. Vocês já se imaginaram o mar se abrindo? Quão grande são as coisas do Senhor. Quão grande são as coisas que Deus já fez e Ele faz. E a palavra de Deus fala que Ele ainda fará. Amém? No versículo 25, diz assim: mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não estou gemendo aguardando aquilo que vejo, como eu disse, o sucesso e as riquezas, mas estou aguardando, gemendo por aquilo que eu não posso ver, porque eu fui salvo na esperança. Nós não tomamos posse ainda. Nós temos a certeza da vida eterna. Sim, mas tomamos posse da vida eterna? Não. Ainda não estamos na glória. Ainda não estamos no céu. Ainda não fomos glorificados. Ainda estamos em um corpo frágil. Ainda estamos em um mundo caído. Temos um coração inclinado para o mal. Ainda entristecemos o Espírito Santo. Ainda pecamos contra Deus. Ainda falamos o que não devemos falar. Ainda fazemos o que não devemos fazer. E ainda deixamos de fazer aquilo que era para ter sido feito. Ainda nutrimos em nossa mente, pensamentos errados. Ainda aguardamos essa salvação e temos a esperança nessa salvação. Mas ela não há, e não a vemos ainda. E no terreno de onde temos a certeza da salvação, no direito de posse e posse plena, nós aguardamos e esperamos com paciência. É com paciência, pois assim diz o apóstolo Paulo. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara no que diz respeito a gente perseverar, a gente ter esperança no Senhor. E nós vemos que existe o gemido da criação, existe o gemido da igreja, e ainda temos uma terceira transição, uma terceira coisa que é a transição desse gemido do Espírito Santo. A natureza, ela geme, a igreja geme, e Deus também geme. Mas como assim? Eu quero me estender aqui ao versículo 26, pois a palavra de Deus diz o seguinte: E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Senhor espera de nós que o busquemos. Ele está a todo momento pronto para receber eu e você, para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos ensinar o caminho que a gente deve andar. E a maior dificuldade nossa, em muitas das vezes, é falar com Deus, é entrar na presença de Deus e apresentar para Ele o que nós precisamos. Irmãos, Deus sabe tudo que a gente quer. Deus sabe a vontade do nosso coração. Deus sabe o que precisamos. Mas em muitas das vezes a gente é omisso, a gente fica parado e não toma atitude. E às vezes estudamos e vemos que a gente estava deixando de fazer isso, eu estava deixando de fazer isso, eu estava deixando de falar isso com Deus. Irmãos, e quanto mais buscamos, nós percebemos que podemos ir além. É como se a gente fosse entrando na água, fosse entrando, e a água cobre os pés, vai à cintura, e daqui a pouco chega ao pescoço, e daqui a pouco estamos completamente imergidos na água. Irmãos, assim é a nossa vida com Deus. A gente pode chegar na beira do lago, do rio, pisar aqui e ficar olhando as outras pessoas entrarem, recebendo de Deus.
Aí, nesse caso, não vai adiantar eu ter esperança, porque eu leio a palavra, eu busco, eu oro, mas eu preciso ir, eu preciso me deixar levar, eu preciso quebrar todas as amarras que me impedem de me entregar completamente. Por exemplo, a gente tem dificuldade em várias coisas, em vários aspectos na nossa vida. E aqui dentro da igreja mesmo, vou dar um exemplo daqui prático, que é fazer a obra do Senhor, que é de estar na casa de Deus. Irmãos, a gente faz tantas coisas, vai em tantos lugares, e muitas das vezes temos dificuldade de estar na casa do Senhor. Eu falo agora porque eu falo agora e falo com propriedade porque eu já fui desse jeito, já agi assim. Eu poderia ter agido diferente. Então hoje eu peço perdão a Deus e eu agradeço quem usou, tá? Que os pastores que sempre conversando, sempre ensinando, sempre trazendo o que a palavra de Deus, trazendo que eu tenho certeza hoje que é a vontade do Espírito Santo, para poder estar aqui, para poder estar na casa de Deus primeiramente, depois poder estar aqui neste púlpito, ajudando na obra do Senhor, porque aqui eu não faço por mim, eu não faço por pastor, eu estou fazendo por um pedido dele. Ele me convidou para estar aqui, eu agradeço a oportunidade, pastor, eu honro a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas eu já tive muita dificuldade de me colocar à disposição para estar aqui, para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Ah, mas não é fácil. Não é fácil, nada é fácil. Mas se você for organizar uma viagem, alguma coisa, tudo vai ter suas dificuldades. Aí para Deus você vai ficar... Irmãos, minha mãe passou por um tratamento de câncer, e daquele dia em que ela foi curada, e eu tenho certeza porque eu tive um sonho exatamente de quando o anjo do Senhor chegava do lado da cama dele, estava meu pai e minha mãe ali dormindo, é como se o Espírito Santo fala, vem aqui para você ver, e eu vendo aquele momento em que o anjo de Deus estava ali com eles. Meus irmãos, muitas das vezes a gente espera coisas acontecer para a gente abrir os olhos. Irmãos, a gente deve buscar a Deus com essa esperança plena, não esperar ter uma esperança vindo de alguma coisa. Graças a Deus eu vim, porque eu sei que pessoas que também poderiam estar aqui passaram por algo parecido, ou algo que Deus já tentou mostrar, e a pessoa não percebeu. Daquele momento ali em diante, eu falei assim, eu não vou falar, eu não vou olhar para as minhas dificuldades, eu não vou olhar para algo que me impedia, porque é uma questão de mentalidade, é uma questão de eu não me colocar no propósito de Deus. E quando eu não tenho uma mentalidade para a obra do Senhor, quando eu não me coloco na presença do Senhor, eu trago dificuldades para mim. O pastor ministrou isso aqui recentemente. A gente atrai para nós coisas que nós não deveríamos. É como se fosse, a psicologia, a psiquiatria trata isso como lixo. A gente atrai lixo para a nossa mente. E isso nos afasta de Deus, nos afasta da família, isso nos impede de ir além. Não é que hoje eu estou bom, não, mas eu agradeço a Deus por poder estar aqui, independente de qualquer coisa ou qualquer dificuldade, eu peço a Deus que Ele me use para que as pessoas recebam dele, porque não vem de mim. A palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus é que é a nossa esperança. Eu apenas estou aqui e quero estar como um interlocutor e peço a Deus que me dê condições de crescer, e eu peço que aqueles que estão também aí, para serem os próximos, e assim como as crianças as quais estão aqui na frente, eu oro para que meus filhos não tenham essa dificuldade que eu tive. Amém? Que nós possamos, irmãos, ter a convicção de que nós podemos, que a nossa esperança está no Senhor. Eu sei que cada um tem uma motivação, tem um motivo para dizer das dificuldades, mas que a gente possa não usar daquilo que a nossa mente traz para nós como dificuldade. A nossa esperança ela está no Senhor, ela vem do Senhor, ela não vem de nós mesmos. Nós temos uma mente e nós
podemos trabalhar nela, nós podemos mudá-la, e nós podemos fazer isso com muito mais facilidade quando nós colocamos na posição de servos para servir, lembrando que somos filhos. Nós somos filhos do dono do ouro, da prata, nós somos filhos do Criador. E não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa o que vão pensar daquilo que vamos falar para alguém, uma palavra que vamos ministrar para alguém, tenha só a certeza de que, se a sua esperança está no Senhor, Ele o fortalecerá, Ele vai nos fazer crescer, Ele vai nos ajudar. Irmãos, a criação geme, a igreja geme, para estarmos com Deus, para aguardarmos a volta dEle. A nossa esperança está nele. E Cristo, e o Senhor, Deus, versículo 26, e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, que possamos ter a liberdade de comunicar com Ele, de fazer com que o nosso espírito se comunique com o Espírito Santo de Deus que há em nós. Veja o versículo 27. E aquele que examina os corações, sobre qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, tenham certeza, se o nosso amor está em Cristo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós precisamos nos colocar no propósito. Deus tem que estar no topo de todas as coisas. Se Deus está no topo de todas as coisas, se tudo que a gente venha a fazer, venhamos a fazer para honrar e glorificar o nome de Deus e não o nosso mesmo, vamos ser bem-sucedidos, vamos ser prósperos. Hoje, quão é falado pela internet tudo de prosperidade. A prosperidade, ela não é só a financeira, é a prosperidade do Espírito em nossas vidas, daquilo que podemos fazer ou exercer na vida das pessoas, no reino. Deus agrada daquilo que fazemos. Nós podemos mudar um pouco a cada dia. Nós podemos transformar a nossa vida um pouco a cada dia. E como a palavra de Deus diz, as coisas contribuem, o mundo vai contribuir. As dificuldades que a gente vai passar, as dificuldades que a gente vai encontrar pelo caminho, as pedras que vamos encontrar pelo caminho, não vai ser dificuldade para nós, porque nós vamos estar olhando, a nossa esperança está em quem a gente está olhando, onde está o nosso foco? Jesus Cristo veio, morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele passou por algo que nenhum de nós suportaríamos. E ele fez isso por mim e por você. Nós estamos aqui na igreja mencionando o nome de Cristo, relembrando aquilo que Ele pediu para que a gente fizesse. A gente participa da Santa Ceia, lembrando do sacrifício do Senhor. Que a gente possa também lembrar nos nossos negócios, nas nossas viagens, nas piadas que contamos, no grupo de pessoas ao qual nós convivemos. Porque se tem algo que precisamos, além da esperança, é ter a certeza de quem nós somos, ter identidade e viver segundo essa identidade. Que não adianta eu achar que sou forte e começar a ir para lá, na desculpa, muitas das vezes, desculpa de trazer alguém para cá, e é a pessoa que é arrastada para o mundo. Como mencionamos, da carne, o espírito está pronto. Nós podemos nos conectar com Deus, ter uma vida espiritual com o Senhor. Mas nós precisamos fazer com que a carne fique abaixo do espírito. Nós precisamos fazer com que a vontade da carne, a vontade daquilo que o mundo mostra bonito, ele fique para depois. Porque nós precisamos olhar para cima. E nós não vamos levar nada deste mundo. O que nós precisamos é cultivar essa esperança, é saber de tudo aquilo que Deus fez, que está registrado na palavra dele, fez
pelos nossos antepassados e, consequentemente, fez por nós. Nós fazemos parte da família de Cristo. Nós somos povo adquirido. Amém? Que nós tenhamos a certeza, irmãos, que só precisamos estar com Deus. Que precisamos estar firmes com o Senhor, vivendo a cada dia as nossas dificuldades, mas tendo a certeza de que é o Senhor que nos ajuda, que nos fortalece e que nos faz entender que por mais que queiramos alguma coisa hoje e nós não o temos, embora vivendo na presença do Senhor, tenha paciência, tenha esperança, porque no momento certo Deus vai me entregar, Deus vai nos entregar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Que possamos entender que a necessidade, ela precisa vir de Deus. Deus precisa ver que é necessário eu e você ter aquilo para nós sabermos, e se nós vamos saber usar. Se nós não vamos saber usar, pode ter certeza, muitas das vezes não vai chegar até nós. E nós só vamos entender isso quando for passando o tempo ou quando estivermos na glória. E se caso tiver a oportunidade de falar com Deus, por que o Senhor não me deu aquilo? Porque se eu tivesse te dado, você teria desviado dos meus caminhos. Porque se eu tivesse te dado, você teria me esquecido. Porque assim foi com os nossos antepassados, assim foi como o povo judeu. E nós não podemos, irmãos, esquecer. Amém? A nossa esperança está no Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.